Shavua Tov, Shalom Ubrachá, e hoje estamos aqui terminando o Shabbat, estamos aqui na casa do nosso queridíssimo Gamliel, com a sua filha Shefa Brachot, Arifka, ele que está lá atrás, nosso Jorginho que faz o nosso Shalom, aplicativo, e a esposa do Gamliel que faz o nosso Instagram. Quando vocês veem alguma coisa no Instagram, é a Ruhami, a esposa do Gamliel. Quando vocês escrevem no Instagram, vocês recebem uma resposta. Eu pedi para a Ruhami, às vezes, quando ela responder, para ela escrever Ruhami, é responsável pelo Instagram do Rabino Gleiber. Se vocês recebem a resposta sem nome, também não sou eu, porque eu não entro no nosso Instagram, assim, já com 64 anos já não tenho tanta facilidade com a informática. De qualquer maneira, assim, a Ruhami está fazendo um trabalho muito, muito lindo, e quando vocês recebem uma resposta no Instagram, não é resposta minha, que eu não entro no Instagram. E o motivo da nossa aula de hoje é o segredo da Gnezá. O que é Gnezá? E a palavra Gnezá quer dizer oculta. A Ganus quer dizer oculto. E Legnos quer dizer ocultar. E está escrito que quando Hashem, Deus, deu para nós a Terra Santa, imagina você comprou uma casa. Você comprou, pagou, entrou na casa, você encontra estátua daqui, estátua de lá, estátua de deuses da Índia, e deuses da vai saber de onde, e da Europa, então, é a sua casa. Você não pode ter idolatria em casa. Então, tem que quebrar as estátuas idolatradas que estão dentro da sua casa. Quando Hashem deu para nós a terra de Israel, a terra inteira se tornou nossa. Então a gente não poderia ter idolatria na nossa terra. Hoje é diferente, hoje a terra não é nossa, hoje tem outros donos lá. Não é uma terra que pertence a nós como povo de Israel, porque lá é uma democracia e tem outros povos que moram lá. Mas na época que o Josué, Yoshua ben Nun, ele entrou na Terra Santa, 7 anos ele fez a guerra da conquista da Terra Santa. Eles transformaram a terra de Canaã, que era a terra maldita, em Eretz HaKodesh, em Terra Santa. E depois de 7 anos dividiram a terra. Um dos mandamentos divinos é de destruir todas as estátuas que a gente encontrasse, sendo que a terra era nossa. E a gente não pode ter estátuas idolatradas dentro da nossa terra. Então todas aquelas estátuas idolatradas, tinha árvore idolatrada, a gente já descobriu de onde veio essas árvores aí que estão. Tinha essa árvore idolatrada, chamava Asherah. A árvore idolatrada sempre ficava em cima da estátua. Então tinha lá toda a montagem lá das estatuazinhas embaixo da árvore idolatrada, e na hora que a Terra Santa se tornou nossa, tivemos que destruir tudo. E nesse mandamento divino está escrito: não faça isso, não faça assim para Hashem, seu Deus. Quer dizer, não destrua o nome de Hashem, o nome de Deus. É uma mitzvah de destruir os nomes das idolatrias. E é uma proibição destruir o nome de Deus. E o que vem a ser o nome de Deus? A Gemara nos conta que tem 7 nomes, que eles são nomes que são proibidos de apagar. Então, quando o Sofer, que é o escriba que está escrevendo o Sefer Torah, ele erra e tem que apagar, ele não pode apagar o nome de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele pode recortar em volta e tirar aquele nome com o pergaminho inteiro e depois colar um pergaminho por trás. Mas é proibido apagar 7 nomes diferentes de Deus, que é proibido apagar eles. O resto é permitido apagar,
Mas a gente, por motivos assim de respeito ao que é sagrado, a gente não vai apagar também. Então, por exemplo, se você tem uma mezuzá, um tefilim, um livro sagrado desses que foram escritos em pergaminho, em hebraico original, e está com um problema. A mezuzá caiu lá uma letra, a mezuzá está psulá, está desqualificada de ser uma mezuzá. Você não pode deixar ela na sua casa para não se atrapalharem, pensarem que ela está kasher. O tefilim que ficou, passou o tefilim que já não dá mais para ser usado, também não pode mais deixar em casa para não pensarem que está kasher. Então, o que a gente faz? Teria que levar isso para um lugar onde ele não vai ser destruído. E antigamente teve uma coisa muito, muito interessante. Descobriram no deserto uma caverna no Mar Morto, né, um lugar muito quente, muito seco. Descobriram uma caverna com pergaminhos judaicos intactos desde a antiguidade. Agora me fala, o preço desse pergaminho, na hora que o sofer escreve, ele consegue escrever 42 linhas por dia. Então, ele cobra um salário para isso. A pessoa que encomendou o pergaminho pagou bem. E no lugar de guardar com as joias dele, foi colocado numa caverna no meio do deserto. Então, vai jogar o dinheiro fora? Mas, disseram nossos sábios, isso que a gente chama de gnizá. Na hora que alguém escreveu errado, então o cliente recebeu o livro, ele leu, ele viu que estava errado. Ele falou para o sofer, para o escriba, olha, não sei o que você bebeu, o que você fumou, mas o que você chorou. Mas estava errado o que você escreveu. Eu levei para o rabino verificar, o rabino falou que estava errado. Ele não pode apagar, porque tem lá o nome de Hashem. Então, o que se faz com isso? Não pode apagar, mas está escrito errado. Então, isso era levado para Gnizá. A Gnizá é o lugar onde são guardadas todas as escrituras que elas têm um desses 7 nomes de Hashem e que não podem ser destruídos. E por outro lado, você não pode manter esse livro na sua casa porque está escrito errado. Capaz que alguém leia e fala, olha, o livro de Shmuel Hanavi, o livro do profeta Shmuel não era assim, era diferente. O livro do Tehillim era diferente. Então, é o mesmo caso da mezuzá, ou do tefilim, ou do Sefer Torah, que está passul. Passul, quer dizer, ele já não está mais adequado para ser usado. Tem que ser colocado num lugar que ele não vai ser destruído. E junto com isso, a gente não pode manter isso em casa, porque alguém pode achar que isso está certo. Então, tem as duas proibições. A proibição de destruir e a proibição de manter em casa. Então, procurar um lugar que não dá para plantar, um lugar que é seco, árido, e guardaram lá dentro daquela caverna. E o fato é que realmente as escrituras não foram destruídas. Não choveu lá, não molhou, ficaram até hoje. Mas na hora que a pessoa pega e fala, uau, estou vendo que esse livro está escrito diferente do original. Nós temos uma Masoret, temos uma Masoret, uma tradição de pai para filho na cultura judaica, em matéria de cultura judaica. Quer dizer, nós sabemos quais livros estão escritos certos na nossa cultura e o que está escrito errado a gente coloca de lado, não pode destruir, então é procurado um lugar desses para ser guardado. Então, qualquer um que encontrar qualquer caverna perdida, encontrar pergaminhos sem dono, ele tem que fazer esse raciocínio. Falar assim, a pessoa que escreveu 42 linhas por dia, é um trabalho. A pessoa que comprou, pagou. Porque isso não está nem na casa de quem escreveu, nem na casa de quem comprou. Porque está numa caverna. Quem colocaria uma coisa cara numa caverna? Então, alguma coisa, algum problema tem. E qual é o problema? Que existe uma coisa no meio judaico que é chamada de Gnizá. A Gnizá é o lugar feito para guardar todas as escrituras judaicas que estão com problema, estão com erro. A gente não sabe, o escriba antigo
às vezes ele não tinha o original para copiar. E às vezes ele tinha que copiar da cabeça dele, ele tinha que se lembrar o que estava escrito. Ele se lembrou errado. A pessoa que comprou, levou para o Rabino para ler, o Rabino verificou, falou que está errado, e não pode apagar porque tem os nomes de Deus, então vai para a caverna do Mar Morto, para um lugar onde isso não seja destruído. O que a gente faz agora? Você recebeu uma revista judaica, ONG Rabino Gloiber Newsletter, uma revistinha com Dvar Torah, com agradecimentos aos doadores da ONG, com fotos da nossa instituição. Você recebeu essa revistinha. Então, no internet, não é considerado, se você apagou o nome de Deus no internet, no computador, no telefone, não é considerado que você escreveu o nome de Deus e não é considerado que você apagou o nome de Deus. Porque o telefone, o tablet, o computador, eles estão te mostrando uma imagem que essa imagem pela Torá não é considerada escrita. Para ser considerada escrita pela Torá, tem que escrever ou num pergaminho, ou num papel, ou lapidar na pedra. Agora, fazer um jogo de luzes na parede, projetar letras, não é considerado escrita. Se a pessoa entra, eu vi um caso desses no Bet Chabad de Haifa, tem Rehov Adar, desculpa, não, esse Bet Chabad chama Bet Chabad Shchonat Adar. Uma pessoa, um doido, esse doido ele era gênio de física, uma coisa assim, mas junto com isso, na hora que ele soltava, então ele se aproximou, ele era um judeu, nasceu judeu, de pai e mãe judeus, nasceu um judeu não religioso, se aproximou do judaísmo, ele trabalhava com energia atômica, coisas muito complicadas, e às vezes ele tinha um surto. E um dia ele teve um surto, ele estava estudando o judaísmo, ele estava gostando do assunto, só que no meio do surto ele entrou no Bet Chabad. Todo mundo deu o maior respeito para ele, que, olha, o professor, doutor, aí, o grande cientista, entrou no Bet Chabad, e ele pegou aquelas canetas tush, não sei, e escreveu o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei tetragrama na parede. Escreveu, foi embora. Estava no surto, mas agora o que você faz com essa parede? Chamaram os rabinos, me chamaram também, eu era melamed lá no Heider, era professor das crianças, naquela época lá no Heider, Chabad Haifa, Rehov Frisch Manachat, e agora o que se faz? Descascar a parede, colocar alguma coisa em cima. Então, o que foi decidido assim? Pintar em cima é considerado apagar. Colocar um quadro em cima não é considerado apagar, porque o quadro está lá, na hora que você tira, o que tem atrás não foi apagado. Então falaram, olha, problema sério, né? Sendo que não dá para descascar a parede sem tirar esse nome de Deus de lá, sem apagar, não tem como tirar ele por inteiro. Então falaram, no caso desses, todo mundo decidiu unanimemente que tem que colocar um quadro em cima. Então, temos um problema desses no judaísmo. Quando você escreve o nome de Deus, que é considerado escrita como um xerox, uma coisa impressa, uma coisa... todos os assuntos de gráfica, tudo que é considerado escrita, se foi escrito à mão, mas é escrita, não é luz, não é telefone, tablet, computador, projeção na parede, mas é uma coisa escrita, você não pode destruir. Esses 7 nomes de Deus que não são apagados. Por causa disso, quando a gente escreve a palavra Deus, o Rebbe pediu para escrever Der, tracinho o S. Porque aí, nesse caso, se a pessoa apagou, não tem problema. Porque mesmo Deus escrito em outras línguas é proibido, porque eles se referem a Deus mesmo. Quando você vai traduzir o livro de Bereshit, Gênesis, para português, você vai escrever lá que, no princípio, Deus criou.
Esse Deus você está se referindo ao nosso Deus. Então, diz o Shulchan Aruch que a palavra Deus, você deve escrever ela, então, de uma maneira que não seja escrita por extenso, mesmo que ela esteja em outras línguas. O Shulchan Aruch até cita que antigamente, como hoje a gente fala bye-bye, 300 anos atrás se falava adieu, que é um bye-bye em francês. Naquela época a França era os Estados Unidos, né? Então as pessoas costumavam falar adieu, adeus. Então esse adieu também tinha que escrever diferente na hora que escrevia numa carta, porque essa carta fosse para o lixo, para não estar apagando o nome de Deus, mesmo que está em francês. Em outras palavras, nós mandamos um newsletter toda semana com a paraxá da semana de acordo com o Zohar. 1.200 pessoas recebem essa paraxá e o que acontece eu pedi para a minha diretora, por causa que eu estava mandando muito em cima da hora, a gente corre. Eu mandei essa semana, mandei sexta-feira de manhã. Eu falei, eu estou com medo que alguém abra o telefone no meio do Shabbat, ou abra o tablet ou o computador no meio do Shabbat, porque vai achar que se o rabino mandou em cima da hora, não tem problema em usar eletricidade no Shabbat. Mas eletricidade no Shabbat, está escrito que Lot Varu Eish, você não pode acender fogo em todos os seus lugares bem uma Shabbat. Então o fogo está escrito explicitamente na Torá que é proibido acender fogo no Shabbat. E sendo que eletricidade é derivado de fogo, quando inventaram a eletricidade, os rabinos da época sentaram juntos e viram que dá para acender um cigarro numa resistência elétrica. Os bombeiros dos Estados Unidos dizem que a maior parte dos incêndios é curto-circuito na rede elétrica. Então, eletricidade foi determinado pelos rabinos que eletricidade é fogo. Então, a gente já deixa a eletricidade acesa antes do Shabbat, já deixa as luzes que você vai precisar, coloca no timer para ligar, desligar o ventilador, ou se você tem um timer da casa inteira, coloca ele já para apagar as luzes de dia, acender de noite. Mas nós próprios não vamos acender, nem ligar o telefone, nem ligar o computador, o tablet, por causa disso, no Shabbat. Então, eu pedi para a minha diretora, para ela transformar a nossa paraxá em PDF e mandar nos grupos, para que as pessoas possam imprimir. Falei para ela, explica para eles, eu não estava com tempo, eu estava dirigindo na hora que eu falei isso para ela, que eu fiz esse pedido para ela. Eu falei para ela, explica para imprimir a paraxá antes do Shabbat, para poder ler a paraxá no Shabbat. Imagina você estar na sua saudade de Shabbat em cima da mesa, você está com algumas páginas da nossa paraxá escrita, você, Baruch Hashem, você já tem o que contar no Shabbat, já tem um Dvar Torah pronto. E aí ela publicou isso nos grupos. E surgiu uma questão, será que todos sabem? Eu sei que as pessoas dos nossos grupos nunca iriam jogar a nossa paraxá, o Dvar Torah, no lixo. Mas será que todos sabem disso? Então, como funciona? Dessa maneira. Se fosse um dos 7 nomes de Deus que é proibido apagar, e alguém jogou isso no lixo, Deus me livre, fez essa transgressão da Torá, que é proibido destruir o nome de Deus. Sendo que a gente já escreve o Deus com um D, tracinho, o S, que como o Rebbe pediu, se acontece da ajudante, como fala a funcionária, a colaboradora doméstica, pegou só para achar, jogou no lixo, não tem problema, porque não estava escrito lá o nome de Deus. Mas é claro que por motivos sentimentais a gente não vai pegar um assunto de Torá, que é uma coisa sagrada, e jogar no lixo. Aí o que você faz na hora que já te acumulou, graças a Deus, vários e vários anos de paraxá,
você ficou com um acúmulo. Coloca num saquinho plástico, bem fechadinho, de todos os lados. E se você mora numa casa térrea, você pode colocar no forro do telhado, que lá com certeza sempre vai estar quentinho e nunca vai estar cheio de água. Se você tem uma casa de campo, coloca lá no forro do telhado da casa de campo. E também o que muitas pessoas fazem, eu faço isso também, você pode participar, entregar para outras pessoas essa paraxá, e aí já vai ficar com outra pessoa.